problema não são as redes sociais, o problema é o que está dentro de você. Você não é o problema, mas o que está dentro de você, sim. Hoje eu quero compartilhar com você uma reflexão sobre identidade, sobre comparação e sobre como deveria ser a nossa relação com as redes sociais. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Carolina Feitosa e aqui eu compartilho reflexões bíblicas sobre identidade, sobre maturidade, sobre propósito. E eu decidi falar sobre esse assunto porque é algo que tem acontecido muito, essa onda de comparação que vem da rede social e essa relação de amor e ódio com a rede social, na verdade. E ela nasce também de uma experiência minha. Então eu vou ser bem vulnerável aqui e assumir algumas coisas para vocês, mas eu quero compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido nesse meio tempo também, tá? Para que você lide com isso, caso você esteja passando por isso, e que você aprenda algo a partir dessa reflexão. Tudo isso parte de um entendimento que na verdade é bem simples. O entendimento de que não é a rede social a causa, a origem de toda essa comparação, de toda a ansiedade, porque antes eu costumava pensar dessa forma, porque sempre que eu abria qualquer rede social, eu era inundada por esse sentimento de inadequação, de insuficiência, de ansiedade, eu me comparava pra caramba, recentemente inclusive isso aconteceu, e aí eu entendi o quê? A rede social é a causa. Mas a verdade é que a rede social, ela só potencializa, ela só evidencia algo que já está dentro de você. Então ela não é a causa, ela traz à tona algo que já está acontecendo dentro. Ela serve como um termômetro que evidencia uma doença, mas ela não é a doença em si. Então a rede social, ela traz à tona a doença. Ela mostra que está acontecendo alguma coisa, mas é como se ela dissesse assim, olha, está acontecendo, mas eu não sou a causa. Você procura investigar a causa porque eu só estou mostrando para você que tem alguma coisa acontecendo aí dentro de você, tá? Então o problema é o que está dentro, não é o que está fora. O que está fora evidencia o que está dentro, ok? Então quando você entra numa rede social e vem essa comparação, esse sentimento de comparação, de ansiedade, ou você desenvolve algum vício, vício em vídeo, vício na própria rede social, vício em celular, não é o celular, não é a rede social, ela só está evidenciando que se você se compara, você está passando ou por uma crise na sua identidade ou que você não sabe quem você é. Se você tem um vício na rede social ou no vídeo, ela só evidencia, isso só evidencia que você não tem domínio próprio, que você não tem autocontrole. Então ela está trazendo à tona algo que está dentro de você que você não tratou, que você talvez desconhecia até. Como, por exemplo, você está num trânsito, dirigindo, e aí você sente vontade de xingar alguém. Essa vontade já estava dentro de você, o trânsito só aflorou essa vontade. E Jesus, ele trata desse assunto, falando sobre a pureza interior, quando ele confronta os fariseus lá em Mateus 15, porque os fariseus estavam falando, olha, os teus servos, os teus discípulos, eles comem sem lavar a mão, e isso contamina eles. E Jesus responde para eles, olha, não é isso que contamina não, tá? O problema está dentro, não é a coisa externa que contamina. O problema está dentro da pessoa, o problema está no coração, e é isso que ele fala. Mateus 15, a partir do versículo 19. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que contaminam, mas comer sem lavar as mãos não contamina. Então Jesus está falando o seguinte, olha, não é algo externo. A contaminação, o que contamina alguém, é o que está dentro da própria pessoa. E o apóstolo Paulo, ele também fala sobre esse assunto, mas ele aborda essa questão como um problema de natureza. Lá em Gálatas 5, a partir do verso 19, Paulo fala sobre duas naturezas que habitam dentro do ser humano. A natureza de Deus, a partir do momento que ele aceita Cristo, a natureza de Deus passa a habitar dentro dele, e tem a natureza humana. Então essas forças, ele fala, que se confrontam o tempo todo. A natureza de Deus confrontou na natureza humana caída, precisando de regeneração. E ele fala sobre os resultados do governo de uma e os resultados do governo de outra. A natureza de Deus, quando governa, ela produz o fruto do Espírito, que tem 9 partes, e entre essas partes está o autocontrole, o domínio próprio. Enquanto que a natureza humana, ela produz outras coisas. Ela produz inveja, divisões, egoísmo, ambições, um monte de coisas que evidenciam que aquela pessoa está sob o governo daquela natureza. Então fica claro que é um problema dentro, não é algo que está fora. A coisa de fora só traz à tona o que está dentro. E esse é justamente o ponto. A rede social, ela serve como esse termômetro que mostra a doença, que evidencia. Ela só evidencia, ela não causa, ela não é a origem, a raiz, não está nisso. A raiz é mais profunda, a raiz é até espiritual. No caso da comparação, que era algo que eu estava vivendo, ela evidenciou uma crise de identidade que eu estava passando. E aqui é que está o ponto dessa reflexão. Quando você tem esse entendimento de que não é a rede social a origem, a causa, a raiz da sua comparação, da ansiedade, do vício que você tenha, você começa a enxergá-la e usá-la de forma diferente. Porque primeiro você entende que a raiz é mais profunda
e que ela só evidenciou aquilo. E esse é o entendimento que eu quero causar em você através dessa reflexão, para que você não comece uma guerra contra a rede social ou uma guerra contra os sintomas ao invés de tratar a doença. Entende? Senão você vai sair da rede social achando que isso vai ser a solução, quando na verdade só vai mascarar o problema. Então você não vai solucionar, você vai mascarar. Você pode até sair, mas quando voltar, vai voltar 10 vezes pior, porque você não tratou, você não arrancou o problema pela raiz. É como quando você tem uma horta e quando você vai limpar, ao invés de arrancar o mato pela raiz, você corta por preguiça, eu já fiz isso, e você arranca só a parte superficial, mas a raiz está ali. Com o tempo, aquela raiz vai crescer de novo e aquele mato vai estar lá de novo. Porque uma limpeza superficial vai continuar o mesmo problema. Porque você não tratou, você não arrancou, você podou. Você tem que arrancar o problema pela raiz. Então, quando você se compara, não é a rede social que está causando isso. Você provavelmente se distanciou da fonte da sua identidade, que é Deus. Você acreditou na mentira da serpente, a mentira da insuficiência ou da autossuficiência também, e passou a ser dona de si mesmo, e você se distanciou de Deus. Ela nasce daí, mas também tem como pano de fundo o medo da rejeição. Você se compara e se torna uma cópia de alguém porque você tem medo de assumir quem você é. Porque você acredita que quem você é não é bom o suficiente e você tenta ser outra pessoa. Então, assim, é mais fácil culpar a rede social do que encarar a realidade. A realidade é que você tem coisas dentro de si que precisam ser resolvidas, coisas que não foram tratadas, coisas que precisam ser santificadas, e de que talvez você esteja em rebelião contra Deus, que você deu ou entregou a vida para Jesus, mas tomou de volta e é dono de si, você toma as suas decisões e que você está buscando valor e propósito fora de Deus, que talvez também você não tenha dado um propósito para sua rede social. Ela está lá, você está lá, mas não tem um propósito claro. Você não entendeu para que ela serve e por isso, ao invés de servir, você está sendo servido. Então você consome mais do que produz, você está lá por estar, não dá um propósito, você não tem um sentido. E quando você não tem um sentido, você só vai no fluxo. Então eu estou falando isso aqui para que você assuma a responsabilidade de curar aquilo que precisa ser curado e assuma o seu lugar na rede social. Talvez, se for o caso, como é o meu caso, saia um pouco para você tratar essas coisas, mas volte curado, restaurado, para que Deus te use ali. Mas não caia nessa armadilha de achar que a rede social é a culpa, a origem da sua ansiedade, a origem do seu descontrole, do seu vício, da comparação que você está vivendo. Não é. É algo mais profundo, ali só evidenciou. Até porque tem surgido um movimento de debanda das redes sociais que dá essa impressão de que é a rede social o problema. Então tem um monte de gente saindo da rede social e culpando a rede social, sendo que na verdade a pessoa está precisando de tratamento. Então comece uma guerra contra a doença e não contra o sintoma. Não saia simplesmente da rede social por sair, achando que isso vai resolver a sua vida, porque não vai. Quem se compara na rede social se compara em qualquer lugar que está. Quem tem vício em vídeos vai ter vício em outra coisa, porque vai só substituir a coisa, não vai ser tratado. Então não use a desculpa de que a rede social tem causado isso em você. Trate, assuma o seu lugar. Se preciso for, saia da rede social para tratar isso, mas não use dessa desculpa, porque é só uma desculpa. Não foi à toa que Deus te colocou e me colocou no mundo nessa época de redes sociais, não foi à toa que a gente nasceu nessa época. Deus quer nos usar na rede social, Ele quer que a gente seja uma voz levando a mensagem da cruz, apontando o caminho para Ele. Então, trate aquilo que precisa ser tratado. Se preciso for, saia da rede social, como eu tenho feito, para tratar a raiz desse negócio, mas que você volte curado, restaurado e que leve cura para outras pessoas. Entenda também que talvez isso tenha acontecido da rede social evidenciar essas coisas para que elas sejam de fato tratadas. Deus usa as circunstâncias para mostrar para a gente que tem coisa na gente que precisa ser tratada. Tem coisas que a gente acha que já está resolvido, mas tem camadas que precisam ser santificadas. Eu espero que essa reflexão tenha te edificado de alguma forma, te confrontado, e que você saia daqui com esse entendimento de que a rede social ela não é um problema, ela está trazendo à tona algo que Deus quer curar em você, algo que está dentro e precisa ser tratado, tá bom? Que Deus te abençoe, e se essa reflexão te edificou, eu peço que você curta, compartilhe com pelo menos uma pessoa. Me siga nas redes sociais, embora eu não esteja presente no Instagram, me siga lá, @Carolina Feitosa, e a gente se vê no próximo vídeo.